Amém? Você já cumprimentou quem está pertinho de você, aperte a mão. Se não sabe o nome, pergunte o nome. Glória a Deus. Fique à vontade, você pode sentar. Boa noite para quem está aqui, quem não ouviu antes. Boa noite para quem está online, está assistindo hoje e vai assistir qualquer outro dia. Que o Espírito Santo te alcance, te pegue por dentro e possa trazer a realidade do reino de Deus. Amém? Nós temos visitantes hoje. Hoje o Eliezer trouxe a esposa, a Adriane, né? A Adriane, trouxe também o neném aí. Cadê a menina? Está dormindo. Então a gente vai cumprimentar a irmã Adriane. E tem lá o amigo do Jonas, o André também, que a gente vai cumprimentar e dar as boas-vindas. Saia do seu lugar e cumprimente o seu visitante. Glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Você deseja seus grandes filhos. Os tempos passados mostra seu forte grande rei. Mostra essa geração seus desejos sem cessar. Sim, Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E que a terra e nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. sim, Senhor. Fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do seu altar. Diante do seu altar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. E glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Pai, nós queremos ouvir da tua palavra. Queremos ouvir da tua palavra. O Espírito Santo venha, ministra o nosso coração, ministra o nosso espírito nessa noite. Abre os nossos ouvidos como nós cantamos. Abre os nossos olhos. Toca em nosso coração, Senhor.
no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Como é que foi a sua semana? Muita chuva, né? Graças a Deus. Ninguém foi atingido aí? Alguma casa foi atingida com enchente? Choveu na casa lá? Choveu? Deu goteira lá? Foi muita chuva, né? E agora vem o frio. Então quem é marinheiro de primeira viagem, está vindo aqui no primeiro inverno, próximas vezes que estiver frio, agasalhe-se bastante, porque aqui é mais frio. Tá? Já vai a dica aí para você não passar frio. Vamos à palavra de Deus, irmãos. 1 Reis, capítulo 13. Nós hoje vamos mergulhar no relato da vida de um profeta, e a gente vai ver que o quanto é importante nós vivermos a vontade de Deus, nós estarmos na vontade de Deus, nós estarmos no centro da vontade de Deus, que é algo que nós temos que buscar constantemente. Estar na vontade de Deus. O lugar mais seguro para você e para mim é estar na vontade de Deus, não sair da vontade de Deus. Não é nem para a esquerda, nem para a direita, nem de um lado nem para o outro, é no centro da vontade do Senhor. Amém? Então a gente vai ler o verso 14 ao 10, verso 4 ao 10, e depois nós vamos ver outros aqui, nesse mesmo texto do 1 Reis, capítulo 13. Nós vamos mergulhar nesse texto, apenas nesse capítulo. Então nós vamos ler um pedacinho, você marca aí, guarda, e aí depois nós vamos lendo as outras coisas na história desse profeta, tá? Quando o rei Jeroboão ficou sabendo o que o homem de Deus bradava contra o altar de Betel, estendeu a mão e exclamou: prendei-o. Entretanto, o braço que estendera contra o homem de Deus ficou paralisado, como se estivesse secado, de modo que ele não conseguiu mais recolhê-lo. Em seguida, o altar se partiu e toda a cinza se derramou do altar, exatamente de acordo com o sinal que o homem de Deus havia profetizado por ordem do Senhor. Então o rei rogou ao homem de Deus: aplaca, eu te suplico, a ira de Yahvé, teu Deus, e ora por mim, para que meu braço volte a ser o que era. O homem de Deus orou ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. E o rei convidou o homem de Deus: vem comigo à minha casa, para te alimentares e refazeres as tuas forças, e te recompensarei. Mas o homem de Deus replicou ao rei: mesmo que me desses a metade do teu reino, eu não seguiria em tua companhia, tampouco comeria pão, nem saciaria minha sede neste lugar, porquanto recebi de Yahvé esta ordem: nada comerás, nem beberás, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. E o homem de Deus retornou por outro caminho, sem passar segunda vez pelo caminho que conduzira até Betel. Amém? Para a gente se localizar, o Senhor chamou esse profeta, não consta o nome dele, e deu uma ordem clara, específica. A ordem de Deus, ela se dividia em 3 partes. Você vai lá, você vai falar isso, e você não vai comer nada, você não vai beber nada, e você não vai voltar pelo mesmo caminho que você foi. Então ele foi, e ele trouxe uma palavra de profecia sobre o altar de Baal. A gente lê ali no início do capítulo 13, põe para nós aí o verso 1, onde ele libera aquela palavra: eis que um homem de Deus chegou de Judá a Betel, por ordem de Yahvé, no momento em que Jeroboão estava em pé diante do altar para queimar incenso. E por determinação de Yahvé, gritou contra o altar essa condenação: altar, altar,
assim fala Yahvé, o Senhor, eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imolará sobre ti os sacerdotes dos altares idólatras, que hoje queimam incenso aqui, e ossadas humanas serão queimadas sobre ti. O 3, e naquele mesmo dia, deu ele um sinal afirmando, este é o sinal de que Yahvé falou, o altar se partirá, e toda a cinza que está sobre ele se derramará. Que forte, né? Meu Pai do céu. O rei fazia sacrifícios a Baal. Então o Senhor disse, você vai lá e você vai profetizar contra esse altar. Você vai liberar uma palavra contra esse altar. Você vai levar uma palavra de juízo sobre o rei e sobre esse altar. E vai acontecer esse sinal, vai acontecer isso, e ele foi, e exatamente como o Senhor disse, aconteceu. Exatamente. Quando o rei então viu que o altar tinha se quebrado, que o altar tinha se partido, como sinal de que realmente o Senhor havia dado aquela palavra ao profeta, o rei se irritou com aquilo e mandou prendê-lo, estendeu a mão e disse, prendei. E quando ele disse isso, o braço, ele secou, ele ficou paralisado, como se tivesse, vamos perdoar, como se tivesse seco. E aí o rei assustou com aquilo, e ele pediu, por favor, homem de Deus, por favor, rogue ao Senhor, para que meu braço volte ao normal, para que minha mão retorne ao normal, para que tudo volte ao normal. E o homem de Deus orou diante do pedido do rei, o braço retornou ao normal, e aí o rei ficou, realmente é um homem de Deus, realmente é uma pessoa de Deus. O Senhor confirmou todas aquelas coisas, e o rei então agora convida ele, vamos lá para minha casa. Vamos lá que eu quero que você vai comer alguma coisa, vamos beber, eu quero te recompensar, eu quero te dar algum presente e tal. E ele disse, não posso ir, eu não vou, porque o Senhor me deu uma palavra clara, uma palavra específica. Eu não posso comer, eu não posso beber e eu não posso retornar pelo mesmo caminho. Então, diante daquela resposta, o rei liberou ele. E ele foi por outro caminho. Amém? Até aqui está tudo bênção, não está bênção? E a gente vai ver hoje, através desse relato, irmãos, que nós temos um desafio que é o de permanecer naquilo que Deus diz na sua palavra, porque permanecer diante da vontade de Deus e não... Houve uma época que tinha um programa na televisão, tinha uma chamada na televisão que dizia assim, tente, invente, faça não sei o que. Alguém lembra? Quem é muito mais assim da minha idade deve lembrar, né? Tente, invente, faça diferente, Então assim, na nossa vida com Deus, irmãos, a gente não tenta, a gente não inventa e a gente não faz diferente daquilo que Deus diz na sua palavra. A gente não faz diferente daquilo que Deus nos diz. A gente não precisa ter um desejo aguçado, não, eu vou fazer diferente, vou inventar. Não inventa. Fala para o irmão do lado, não inventa moda, irmão. Não inventa moda, não queira fazer. Fica na vontade de Deus, fica no propósito de Deus, porque o lugar de segurança para a nossa vida é a vontade de Deus. É estar no centro da vontade de Deus. Então até aqui, irmãos, estava tudo bênção, estava tudo certo. Olha que coisa linda, houve sinais, houve manifestação da presença de Deus, ele profetizou, o altar se fendeu, a mão do rei secou. Olha quantas coisas, quantas manifestações, estava tudo certinho. Ele não bebeu água, ele não comeu, ele recusou ficar no palácio e foi embora. Até aqui estava tudo bem, amém? Até aqui está beleza. Se você está dentro da vontade de Deus, está tudo certinho, amém? Mas eis que acontece alguma coisa. Mesmo capítulo, a partir do verso 11, a gente vai ler um pedaço grande até o verso 32. Olha o que vai acontecer. Em Betel morava um profeta já idoso,
Seus filhos vieram contar-lhe tudo que o homem de Deus havia realizado naquele dia em Betel, e compartilharam também as palavras que o homem de Deus havia dito ao rei. Ou seja, aquilo correu pela cidade de notícia. Chegou o homem de Deus, tal, fez isso, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então o pai lhes indagou. Em que direção ele seguiu? E os filhos lhe mostraram o caminho que tomaram o homem de Deus que viera de Judá. E solicitou a seus filhos: selai o jumento, e eles lhe selaram o jumento, e o pai montou. Partiu em busca do homem de Deus e encontrou-o sentado debaixo de um grande carvalho. Aproximou-se e perguntou-lhe: és tu o homem de Deus vindo de Judá? E ele respondeu: sim. Em seguida, o profeta convidou: vem comigo à minha casa para comer alguma coisa. O que Deus tinha dito? Não come, não bebe nada, tá? Mas o homem de Deus recusou, explicando: não posso voltar contigo, nem entrar na tua casa, tampouco poderei comer pão, nem beber água contigo neste lugar. Porque assim me foi ordenado pela palavra de Yahvé: ali não comas pão, não bebas água, tampouco retornes pelo caminho onde vieste. Ou seja, ele já repetiu essa palavra 2, 3 vezes. Era algo que já estava muito claro no coração dele. Estava muito certo: não posso, não vou. Deus disse assim, não vou. Ele repete para esse profeta. Contudo, o idoso lhe respondeu: eu também sou profeta. Aí começa: eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor: faze-o voltar comigo à tua casa. Um anjo me falou: faze-o voltar à tua casa. Porque para que coma pão e beba água. Todavia, o velho profeta não estava dizendo a verdade. Algumas versões dizem: ele estava mentindo. Ele mentiu na cara dura, dizendo: um anjo apareceu para mim e me disse tal coisa. Vamos lá. Diante disso, o homem de Deus voltou com ele. Diante disso, o homem de Deus voltou com ele, comeu pão em sua casa, saciou a sede que sentia, e quando estavam assentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que havia feito o homem retornar. E ele clamou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim fala Yahvé, agora eles estão à mesa, o homem tinha comido, não era para comer, o homem tinha bebido, não era para beber, eles estão à mesa sentados, e agora o Espírito de Deus vem sobre o profeta, e o profeta velho, mentiroso, começa a profetizar de verdade. E aí ele diz: assim fala Yahvé, por que foste rebelde à palavra de Yahvé, não cumpriste a ordem que te dera o Senhor teu Deus, mas voltaste, comeste, saciaste a tua sede no lugar sobre o qual te havia prevenido. De novo: não comerás, não beberás ali. Por isso, o teu cadáver será sepultado no túmulo, não será sepultado no túmulo dos teus antepassados. Então, a sentença foi pesada. Vamos lá? Assim, o homem de Deus terminou de comer e beber. Agora, já foi a vaca com a corda, a boiada, já foi tudo. Terminou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele, e no caminho, um leão o atacou e o matou. Mas seu corpo não foi destruído, ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram por aquele caminho observaram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram correndo informar a todos na cidade onde o velho profeta vivia. Assim se soube de fato. O profeta exclamou: certamente trata-se do homem de Deus que desafiou. Vou te contar, hein? É como diz o pai, tinha que dar com o gato morto na cabeça. Não, deve ser o corpo do homem de Deus que desafiou a palavra de Yahvé. Porquanto o Senhor o entregou ao leão, que o feriu de morte, exatamente como a palavra de Yahvé o tinha advertido.
Então o profeta ordenou aos seus filhos: selai para mim o jumento, e eles prontamente o selaram. E partiu o profeta e logo encontrou o cadáver do homem estendido no caminho, com o jumento e o leão ao lado. O leão não tinha devorado o corpo daquele homem, mas nem atacado o jumento. Ergueu o cadáver do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento, conduziu para a cidade onde morava, para as lamentações fúnebres e sepultamento. Vamos até o 32. O profeta idoso enterrou o corpo do homem de Deus em seu próprio túmulo, e choraram por ele, exclamando: ai meu irmão, ai meu irmão. E depois de tê-lo sepultado, encomendou a seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no mesmo túmulo em que foi sepultado o homem de Deus, depositarei os meus ossos junto com os ossos dele. Porque em verdade vos asseguro que se cumprirá toda a palavra que esse homem profetizou por ordem de Yahvé o Senhor, contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria. Que coisa, né? Estar na vontade de Deus. Estar na vontade de Deus. Não sair da vontade de Deus. Não inventar. Aí a gente fica pensando: esse profeta, Deus tinha falado com ele, sim ou não? Sim. O Senhor tinha falado com ele, sim ou não? Sim. Então, por que alguém chega para ele e diz: porque um anjo apareceu e me falou e me mandou te dar esse recado? E ele acredita. Porque se Deus fala com ele, por que ele foi acreditar que Deus, podendo falar diretamente com ele, falou através de alguém que disse que ouviu de um anjo, que o anjo mandou, que o anjo fez não sei o quê? Eu lembro das palavras de Paulo que diz ainda que um anjo desça do céu e prega um outro evangelho que seja diferente desse. Não ouça. Não ouça. Mas esse profeta acreditou. Ele ouviu uma voz que não era de Deus. Ele ouviu uma voz cujo texto diz ali bem claro: o profeta mentiu. Ele usou o nome de Deus, ele usou o nome do Senhor, ele convenceu o profeta a ir para a sua casa, sentar, comer, beber, enfim, e convenceu-o a fazer isso. E quando o homem morre, ele diz: porque esse homem desafiou. Esse pode, irmão? Esse pode uma coisa dessa? Ele desafiou a palavra do Senhor. Então o que a gente aprende aqui? O perigo nem sempre vem com a aparência do mal. As coisas podem acontecer, podem surgir na nossa vida, as coisas podem nos ser oferecidas para que a gente saia da vontade de Deus. Nem sempre aquilo vai aparecer como uma aparência ruim, como uma aparência maligna, como uma aparência assustadora, como uma aparência demoníaca. Muitas vezes esse mal ele vai surgir com uma aparente espiritualidade. Deus falou, o anjo me disse, o anjo falou tal coisa. Por quê? Veja bem, qual é o nível que você está no teu relacionamento com Deus? Ah, pastor, eu sou profeta, eu profetizo, eu oro em línguas, eu tenho visões, eu tenho isso e aquilo. Então, nesse nível, o mal vai vir. Aí ele vai te dar uma visão. Vai aparecer alguém que vai te dar uma profecia. Vai aparecer alguém que vai te dizer alguma coisa e vai dizer: Deus mandou falar tal coisa para você. Eu me lembro até hoje, um dia que nós estávamos aqui numa vigília e veio estava ali um rapaz que disse que era profeta, e a pastora na época tinha um carro preto. E aí ele disse, no meio da conversa, nós estávamos lá conversando na cozinha, e ele disse assim: Deus está falando que eu vou ganhar um carro preto. Eu vou ganhar um carro preto, alguém vai me dar um carro preto. Eu só virei e disse assim: o da pastora não é. Se Deus vai te dar, vai ser de outra pessoa, porque o carro dela não é. Não estou dizendo que é, amém, que não é. Ainda bem que você está dizendo que não seja esse, porque não vai ser esse. Mas no nível que você está, não, porque Deus fala comigo em sonho, então é no sonho
que vai vir a coisa. Não, porque eu sonhei. Eu estava lá, e aí eu peguei aquele homem, eu peguei aquela mulher. Porque vai vir assim, o sonho, vai vir no nível que você está. Não, pastor, não. No nível que você está, vai vir a coisa ruim. Muitas vezes, numa aparente espiritualidade. O que mais que a gente aprende aqui, ó? O Senhor tinha dado uma ordem direta, muito clara, muito específica. Mas nem que fosse um anjo, nem que fosse o que fosse, Deus apareceria para ele, Deus diria claramente para ele: você faz isso, você faz aquilo. Deus mudaria o que ele havia dito e daria então uma nova ordem para o profeta. Quando Deus disse assim para Elias: Elias, você vai lá pro ribeiro de Querite, fica lá. E ele foi para lá. Eu vou te mandar o pão, eu vou te mandar a carne, os animais vão te trazer pão e carne, você bebe a água do ribeiro. E Elias ficou lá. Os animais pararam de trazer o pão, pararam de trazer a carne, o ribeiro secou. Ele podia muito bem dizer: bom, não tem água, não tem pão, não tem carne, acabou-se aquilo que Deus me disse, eu vou embora daqui. Mas não, Deus havia dito: fica lá. E ele lá ficou, até que Deus veio e disse: agora você vai para tal lugar. Aí ele pega e vai. Você está entendendo? E quando o próprio Deus ou o Senhor não te falar claramente: faz isso aqui agora, você não faz outra coisa. Não, mas eu estou esperando agora, porque faz muito tempo que Deus me deu uma ordem, faz muito tempo que Deus me disse tal coisa, mas agora já faz, sei lá, 3 anos, 4 anos, 10 anos, eu estou esperando que agora vai ter uma nova ordem. Não, enquanto não tiver uma nova ordem, faz o que ele falou da outra vez. É a última palavra que ele deu para você, então obedeça aquela palavra, viva aquela palavra. Então a armadilha foi o que levou esse profeta à morte, foi sair da vontade de Deus, foi ouvir alguém que mentiu, uma voz que surge e que consegue convencê-lo a voltar. Então a pergunta é: ele obedeceu a Deus? Não. Sim ou não? Não. Obedeceu parcialmente. A metade ele obedeceu. Obedeceu ou não obedeceu? Obedeceu. A metade ele obedeceu. Ele foi, ele profetizou, ele liberou a palavra, o altar se quebrou, o rei foi curado, tudo estava certinho. O problema surge quando ele, da metade para frente, ele desobedece. Ah, pastor, e por causa disso ele morreu? Sim. Mas não serviu? Não, irmão, aprenda uma coisa: meia obediência é uma obediência total, uma desobediência total. Se você obedece a metade, você não obedeceu tudo. Você está entendendo? Meia obediência não é uma obediência total. Fazer a metade não é o mesmo que fazer tudo. Você está entendendo? Fazer a metade não é o mesmo que fazer tudo. Ou você faz tudo e fica debaixo da cobertura do Senhor, porque o lugar mais seguro para você é na vontade de Deus. Porque o que acontece? Veja bem, eu acompanho muitas notícias dos nossos irmãos lá na Nigéria, Uganda, no Paquistão, e muitos morrem, são perseguidos porque eles creem no Senhor e eles estão fazendo a vontade de Deus. Mas o Senhor acabou de dizer, pastor, que é o lugar mais seguro, é na vontade de Deus. É o lugar mais seguro entre você e Deus. Porque estar na vontade de Deus, irmão, muitas vezes pode implicar de você arrumar inimizade por causa da vontade de Deus. Mas o que Jesus diz para os seus discípulos? O que as pessoas têm medo hoje? Ah, mas eu tenho medo se alguém fizer algum mal para mim. Eu tenho medo alguém dizer que fez um trabalho para mim. Se alguém disser que fez uma maldade para mim. Ah, meu Deus, eu fico com medo. Eu perco a noite de sono. Irmão, relaxa. Relaxa. Se você estiver na vontade de Deus, você está seguro. Amém? Você está seguro.
Nós pastoreamos uma igreja nos últimos 4, 5 anos. Toda vez que a gente chegava na igreja, tinha lá uma ofertinha, uma oferenda com vela preta. 4 anos. Quem conhece mais ou menos a coisa sabe que é bem bom, né? Você chegar e achar um trabalho com vela preta. É bom ou é bom? Hã? Por eles eu já tinha morrido lá. Mas está uma bênção. A palavra de Deus, ela diz assim, ó, uma maldição sem causa não se cumpre. Então, fizeram tal coisa, alguém amaldiçoou, irmão. Você está na vontade de Deus? Você está ou não está? Então tá bem, irmão, deixa eu fazer. Você está seguro? Maldição sem causa não se cumpre. A palavra de Deus, ela diz assim, ó, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Você está na vontade de Deus, sim ou não? Então deixa eu fazer, irmão. Deixa eu fazer. Agora, se tu está na meia obediência, aí é ruim. Se você está naquela obediência meia boca, aí você está em perigo. Aí você está em risco. Por quê? Porque Deus tem compromisso se você está na obediência. Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, pode fazer o que quiser, pode vir todo tipo de ataque que for, mas você está seguro, você está debaixo da vontade de Deus, você está seguro, entre você e Deus está tudo bem. Entre você e Deus estando tudo bem, se as pessoas se incomodam por causa da sua fé, e por causa da tua fé, você sofre alguma retaliação, como os nossos irmãos da Nigéria, são perseguidos, eles são mortos, são queimados vivos, tal e tal, mas entre eles e Deus está tudo bem. Jesus disse assim, vocês não devem temer quem fere o corpo, quem machuca a carne, vocês devem temer a Deus, porque Ele pode enviar alguém para o inferno. A pessoa te mata também, como disse Lucas no filme que fala do apóstolo Paulo, que ele está lá em Atos dos Apóstolos, e vem a notícia, hoje à noite, ele vai lá, o doutor Lucas, ele vai visitar os irmãos na cadeia, e ele diz, hoje à noite haverá haverá festa no circo. A festa era levar os irmãos para colocar no lugar do circo, e os leões devorarem eles. E quando ele disse isso, os irmãos todos começaram a chorar. Ele disse, irmãos, escutem, irmãos, olha só, vocês vai ser ruim, vai ser ruim, vocês vão sofrer, vocês vão morrer, vocês vão morrer, mas é só um instante, porque logo vocês estarão na glória, e a gente acabou de dizer que a nossa alegria não será tirada. Então, deixa acontecer. O pastor Luiz diz assim, sofra com dignidade, irmão. Se você vai sofrer, sofra com dignidade. Se você está sofrendo por causa de Cristo, amém. Agora, se você está sofrendo por desobedecer a Deus, aí a conversa é outra. Aí a conversa é outra, a situação é outra. Então, o que nós aprendemos aqui? Nem toda voz espiritual é uma direção de Deus. Mas a pessoa falou de Deus, não importa, irmão, para com isso. Nem toda voz espiritual é uma direção de Deus. Olha só, um caso que aconteceu de uma família que a gente está acompanhando há muito tempo. Eu contei nesses dias a história da libertação da moça que ficou endemoniada, entrou na água do batismo endemoniada. Uma menina pequenininha, assim, miudinha, fraquinha. 4 pessoas não conseguiam carregar aquela menina daqui ali adiante, onde era a piscina, e ninguém conseguia. A mulher grudou no chão, parecia um gato, ninguém conseguia arrastar ela até a água do batismo. Quando chegou no lugar, na piscina, na casa da irmã, e sabe, gato assim grudava na borda da piscina, e a mulher não entrava na água de jeito nenhum, endemoniada. O senhor batizou a mulher endemoniada, calma, relaxa. Aí, como ninguém conseguia, tinha eu, mais 2, 3 homens, mais mulher, ninguém conseguia levar a mulher para a água. Aí eu entrei na água e eu disse, me dá o pé dela aqui. Porque ela era miudinha assim, bem pequenininha. Aí eu consegui pegar o pé dela e puxei, deu um puxão, ela caiu na água, endemoniada. E aí ela acordou assim. E quando ela voltou assim, vi que não estava mais endemoniada, eu já fiz a pergunta, você Denilson, não está em vontade de você ser batizado? Sim. Você promete ser fiel? Sim. Batizei, está batizado. E aí pronto, nunca mais ela ficou endemoniada.
Nunca mais eu vi uma pessoa endemoniada como aquela menina. Eles estavam lá em casa, da nossa casa até a casa que era o local do batismo, tinha que atravessar o centro da cidade. E a menina estava endemoniada. O caminho de lá de casa, ela saiu endemoniada. Eu estava dirigindo, a pastora estava aqui do meu lado no carona, ajoelhada, virada para trás, o marido segurando ela endemoniada. Aquele marido aprendeu a orar assim, ó, rápido. Eu nunca vi uma pessoa aprender tão ligeira a orar como aquele menino. Um casal jovem, e ele orando, segurando ela, e eu só sentia um vento assim, ela fazia assim, parecia um bicho, e fazia uma garra assim para me pegar no pescoço, e a pastora lá orando, e eu sentia só os ventos. E nós indo para o local do batismo, irmão, assim apareceu um cachorro, parecia um bezerro. Chegou o Exu Capa Preta, chegou. E chegou o Exu Capa Preta, um animal grandão se atirou na frente do carro. Olha, irmão, isso é uma novela isso. Enfim, a menina se converteu, a família se converteu, o casal, ele era músico, foram discipulados, envolveram na atividade da igreja, cresceram na fé, enfim. Aí surge uma voz. A voz, um pastor, meu amigo, se aproximou deles. E aí começou, fulano, vem lá para a igreja. Quando eles passaram por esse processo de libertação, eu disse para eles, olha, o único lugar que vocês têm segurança é estar em Cristo. Se no momento você se afastar de Jesus, vai ter consequência. Por quê? De onde é que o Senhor tirou isso? Jesus fala, e o espírito mau sai de uma casa, ele anda por lugares áridos, procurando por onde ficar. Em um certo momento ele resolve voltar, dizendo, voltarei para o lugar onde eu estava. E ele volta para casa, e a casa está limpa, vazia, ordenada. Então ele volta e ele traz consigo mais 7, e o último estado da pessoa é pior do que o primeiro. Então, se ela coitada a primeira vez já quase virou aquilo ali, imagina o que seria 7 vezes pior. Eu disse, vocês têm que ficar firmes com o Senhor, vocês não se afastem de Deus. Não, tá. E aí começou aquela conversa. Porque depois ele me falou, vem para lá, fica lá com a gente. Pastor Fernando tem um monte de músicas, eu não tenho ninguém. Pastor Fernando tem gente para ajudar lá, vem comigo. Não, eu não posso, eu quero ficar com o Senhor, eu gosto de servir o Senhor. Não, mas você pode servir lá. É a mesma coisa. Você vai continuar com o Senhor, você vai continuar amando o Senhor, você vai continuar, melhor ainda, vai ser só tu e a tua família. E foi, até que um dia eles vieram, conversaram e disseram essas coisas. E eu disse, olha, vocês por favor, não se distanciem do Senhor. Se por acaso em algum momento vocês quiserem retornar, vocês retornem. Foram embora, porque eles moravam 40 quilômetros de distância. A gente morava em Timbó, eles moravam em Blumenau, eles iam de Blumenau a Timbó, então agora eles iam para outra cidade, Pomerode. Então a gente perdeu o contato com eles. Não é que nem hoje todo mundo tem WhatsApp, naquela época não tinha. Passou-se eu não sei quanto tempo. Encontro ele um dia. Eu não sei se eu achei ele pela internet, alguma coisa assim. Eu puxei o assunto e perguntei, como é que está a família? Como é que vocês estão? Vocês estão lá? Porque o pastor esse nunca mais, ele era da mesma região, e nunca mais ele me falou nada desse casal. Então, para mim, estão lá, estão tudo bem. Aí ele começa, pastor, aconteceu um problema. Eu sei que houve, o senhor nem sabe. Nós acabamos não ficando lá. Não deu certo, a gente não se acertou, deu problema lá com o pastor, e aí a gente ficou com vergonha de voltar. E aí ficamos sem lugar nenhum. E aí, pastor, a minha esposa teve uma infecção. Ela teve uma infecção generalizada. E baixou no hospital para fazer uma cirurgia. Eles abriram, não tinha mais o que fazer, fecharam, e ela veio ao óbito. Deixou 2 crianças aqui. Eu disse, mas Marcelo, por que tu não me procurou? Pastor, a gente ficou com vergonha. Mas tu sabe que vocês não podiam ter ficado sem Jesus. Por que vocês não voltaram? E por que não ficaram? Pastor, não deu certo. O pastor vai assim, não deu certo. E aquela mulher acabou vindo a óbito, a família daí ficou cuidando da menina, ele depois já estava em outro lugar, acabou completamente afastado do Senhor.
Porque uma voz espiritual disse, vai ser a mesma coisa. É a mesma coisa. Tu vai também servir ao Senhor. Tu vai ser útil. Uma voz que parece uma voz de Deus. Que parece uma voz espiritual. Nem toda voz espiritual é uma direção de Deus. Uma experiência não substitui a obediência. A obediência parcial é uma desobediência total. E haverá consequência. Agora, presta bem atenção. Ele caiu em idolatria? Esse profeta? Ele cometeu idolatria? Sim ou não? Vocês estão em dúvida? Ele não cometeu idolatria. Ele não invocou outros ídolos. Ele negou a fé? Não, ele não negou a fé. O que houve com ele? Ele apenas ouviu uma voz errada. Ele apenas ouviu uma voz que não era do Senhor. Ele apenas ouviu uma voz espiritual, mas que não era de uma direção de Deus, e isso foi o suficiente para trazer juízo sobre a vida dele. Como essa moça, ela precisava ter morrido? Não. Ela podia ter recorrido ao Senhor, eles podiam ter buscado ao Senhor, eles podiam ter ido em qualquer outro lugar, eles podiam ter continuado com o Senhor, firme com Deus, porque, presta atenção, Pedro diz assim, porque o inimigo, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso território como um leão, buscando alguém para tragar. Ele é o leão? O diabo é o leão? Não, porque estava mal que tem um leão ali. Tinha um leão ali na tela. Eu tenho 5 camisetas de leão. Não, ele não é o leão. Ele é como um leão rugindo, buscando um meio para tragar. O único personagem da Bíblia que diz ele é o leão é Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Mas o inimigo está lá. Pedro, ele diz assim, irmãos, a gente não pode ignorar os desígnios de Satanás. É muito simples, querido. O diabo pode matar você? Se alguém fizer alguma coisa para me matar, pode me matar? Não, eu estou firme com o Senhor, tenho obediência, amém. Não deixa brecha. Diga para o irmão, não dê brecha, irmão. Olha só, eu fui numa feira. Eu faço trabalho de artesanato de madeira, fui numa feira. E aí eu chego lá na feira, eu olho assim no estande, aquelas peças tudo linda, brilhando, bonita, linda. E eu fui puxar assunto para saber o que eles passavam nas peças, né, porque eu também produzia, queria saber que produto era para poder passar nas minhas também. Aí eu perguntei, vocês produzem assim, e esse produto que vocês passam? Aí verniz, a gente passa verniz. Aí eu disse, é um verniz atóxico? Daí ela me olhou. Quer dizer, que não é tóxico. Atóxico não é tóxico. Não faz mal. Daí eu disse, não, é atóxico sim. Pode passar, pode estar em contato com o alimento. Pode. Que produto é esse? Você pode me dar o nome que eu quero procurar? Porque eu também produzo. Me dê o nome do produto, me dê o nome do representante. E aí eu vim para casa, telefonei com o representante, entrei em contato com o representante pelo WhatsApp. Eu queria saber desse produto aqui. Não falei nada, que foi o artesão que tinha me indicado. Eu quero saber desse produto aqui, porque eu quero aplicar em tábuas de carne. Daí o representante disse assim, esse produto não é para tábua de carne. Não é para petisqueira. Não é. Ele disse, não. Mas você tem certeza? Ele disse, eu estou vendendo esse produto. Eu sou representante da fábrica. Esse produto não serve para isso. Eu disse, então não dá. Não, você só pode passar em qualquer outra peça, menos em peças que entram em contato com alimento. Aí eu pensei, puxa vida, e se alguém compra uma peça desse homem e contamina, né, por causa do verniz, porque é um solvente diluído com sorvete, é diluído com tíbia, não pode estar em contato com alimento. Você põe uma peça, uma carne quente, uma coisa quente ali, vai dar uma reação. Aí, e se eu fizesse uma coisa dessa? E se eu comprar? O cara aplica, ele vende centenas de peças, por aí, tudo quanto é feira, nunca houve uma denúncia, mas não que eu resolva fazer isso. Sabe o que ia acontecer? Uma pessoa ia se contaminar e eu ia me ferrar no resto da vida. Mas por quê? Porque eu dei uma brecha.
eu dei um motivo, eu dei uma oportunidade para que alguma coisa acontecesse comigo. Você está entendendo? Eu vou pegar meu irmãozinho ali, coitadinho, aí eu vou botar 200 quilômetros na estrada. E aí acontece o acidente. Vai acontecer o acidente? Tá que vai. Mas o fulano anda 200 para o problema é o fulano. Eu é que não posso. Mas por que eu não posso? Porque eu não posso dar brecha, irmão. Eu não posso dar uma oportunidade para que o diabo use para me matar. Você está entendendo? Então a importância da gente viver em obediência. Ah, mas eu tenho que ter medo. Não, irmão, você não tem que ter medo, você tem que obedecer. É que nem a gente dizia para as crianças, você tem medo, mas não tem vergonha. Você tem medo, mas não tem vergonha. Sabe que vai apanhar, mas fica fazendo mal. Então, irmão, você não precisa ter medo, você tem que obedecer, você tem que se sujeitar ao Senhor e viver em obediência. Estar atento, ter discernimento para aquilo que Deus está te falando. Pegar a palavra e viver a palavra, colocar em prática a palavra, não deixar uma brecha para que o inimigo entre na tua vida, entre na tua casa, entre em condições da tua vida em que você se torna um alvo para os ataques do inimigo. Não dá brecha. Fala para o irmão, não dá brecha, irmão. Diga para ele, abre o olho, irmão. Você está entendendo? E aí, Deus falou com você. O que Deus falou contigo e você ainda não obedeceu? O que Deus falou contigo? Aí Deus falou contigo sobre um determinado relacionamento. E aí você fica, não, essa é conversa da minha cabeça, não é? Essa é coisa da minha cabeça. E aí Deus está esperando. O que Deus falou contigo e você ainda não fez nada? O que Ele falou contigo sobre um determinado propósito? Mas você fica, não, eu vou esperar, eu sou jovem, eu não sei o quê, estou muito ocupado, não dá. O que Deus falou contigo e que você precisa tomar uma decisão e ainda não tomou? Ainda não tomou. Eu tinha um colega do meu curso de teologia, que eu fiz quando eu tinha 17 anos, 16 anos, me formei com 17, com 17 me tornei pastor. Esse meu colega era um homem que tinha um chamado de Deus, mas ele era um empresário muito bem sucedido. Ele era o diretor de uma empresa de caçamba em todo o sul do Brasil, e ele ganhava um salário altíssimo. Quando eu fui pastorear numa cidade chamada General Câmara, que eu sempre digo, se existe se existe, como é que é o nome da palavra? Um purgatório na terra, é lá. Irmão, pensa, um lugar horrível, irmão. É o único lugar que eu pastorei que tinha 15, 16 pedreiros na igreja. 15, 16 pedreiros. E nós estávamos construindo a igreja, até eu chegava, irmão, amanhã, no calor do verão, amanhã às 7 horas da manhã, vamos vir ajudar. Ah, pastor, nós éramos assim, todos eles. 15! Pode contar comigo, pastor. Aí no outro dia, 6 da manhã, eu estava lá, não aparecia nenhum. Aí, sei lá, 11 horas da manhã, estava terminando a função lá, sozinho, trabalhando, construindo a igreja. Aí apareceu um lá com a cara inchada. E aí, pastor? Sai, irmão, veio ajudar. Não, eu vim ver. Já é tarde, né, pastor? O senhor vai estar aqui de tarde? Enfim, nunca vim. E lá nessa cidade, eu conheci homens que nunca trabalharam na vida. Nunca trabalharam na vida. Nunca trabalharam. Sabe o que eles faziam? Eles faziam filha e vendiam. Eles vendiam os filhos para caminhoneiro, para viajante, e eles se sustentavam assim. Foi nessa cidade. Às vezes Deus faz umas coisas, irmão, que a gente pensa assim, puxa vida, nessa cidade, de tanta dificuldade que a gente passou, que não tinha o que comer, porque era a igreja em si não era muito grande, era um lugar pobre de marrete, da dó, da nó, e pobreza era lá. Que a gente foi numa festa de aniversário, os ratão passavam assim, onde estava a comida, a gente não podia recusar, a gente tinha que comer. Só Jesus pode dar graça.
E lá nessa cidade eu fui trabalhar. Eu trabalhava de pintor. E nessa cidade, irmãos, eu saía às 6 horas da manhã, voltava de noite. Se alguém me via pela cidade, não me reconhecia. Eu vivia lambuzado de tinta e coisa. Mas foi lá que Deus proveu, que Deus supriu, porque ninguém trabalhava. Eu queria trabalhar e eu ganhava dinheiro. E esse pastor, ele se tornou pastor, mas nunca saiu do ministério. Nunca quis abandonar a vida profissional, nunca quis se envolver mais do que pouca coisa. Um dia ele me encontrou e disse: Fernando, é verdade, tu estava lá, que tu passou necessidade e tal. Eu disse: é verdade. Por que tu não me chamou? Porque ele foi meu padrinho de casamento. Eu disse: por que não? E como é que tu está agora? Ah, estou indo. Aí ele abriu uma maleta cheia de dinheiro, assim, puxou um maço de dinheiro. Toma aqui para ti, Deus te abençoe, amém. Mas esse homem nunca decidiu por abraçar o ministério. Ele saiu dessa empresa, abriu uma empresa particular, mas ele nunca desenvolveu o ministério que Deus deu para ele. Ele tinha que tomar uma decisão. E até hoje não tomou. Já está velho, já tem neto, não sei se não é, é bisavô, mas ele nunca tomou uma decisão. Que pedido que Deus fez para você e que Ele está esperando que você tome uma decisão e você está protelando? Não, está esperando. Deus já falou de novo, já falou de novo. O que você está ouvindo? Que vozes você está ouvindo? Qual é a voz macia que surge te dizendo alguma coisa? Quem é a pessoa que chega para você e diz: não é bem assim, fulano, não é bem assim. Não precisa ser tão exigente. Não precisa ser tão santo assim. Eu escuto muito isso. Não precisa ser tão santo assim, não tem necessidade. Não tem necessidade de fazer tudo certinho. Todo mundo faz tal coisa, tal coisa. Não é bem assim, Fernando. Tu pode dar uma relaxada. Não. O Leonard Ravenel, que escreveu o livro Por que Tarda o Avivamento, que na época de 1920, por aí, ele diz assim: eu prefiro chegar diante do Senhor e ouvir do Senhor ele me dizer: Leonardo, você não precisava ter sido tão rígido, você podia ter relaxado um pouco. Ele diz: eu prefiro chegar lá e ouvir o Senhor me dizer isso, do que eu chegar lá diante do Senhor e Ele me dizer: não te conheço. Eu prefiro ser o chato, ser não sei o que, ganhar apelidos os mais mirabolantes possível, mas estar em obediência a Deus, do que ficar ouvindo alguém que me diz: não é bem assim, Fernando. Deus entende. Você já ouviu alguém dizer para você isso? Deus entende, Fernando, Deus entende. O fulano, Deus está vendo, vai dar tudo certo. Deus entende. Deus vai te entender, Deus vai te compreender. Vai nessa conversa. Vai nessa conversa com alguém. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Senhor Deus, o que o Senhor Deus tem falado contigo? Você é alguém que vive meia obediência? Você é alguém que vive meia obediência? Você é alguém que já ouviu vozes dizendo: Deus entende, faz tal coisa. Você é alguém que Deus já deu uma palavra, te pediu alguma coisa, e você não decidiu. Não fez a sua escolha. Eu escolho andar na obediência. Eu escolho ser alguém que arrume inimizades, porque é preferível arrumar inimizade
amizade entre homens do que usar a amizade com Deus. É preferível ser o motivo da piada, da risada, das brincadeiras. É preferível ser o motivo do riso das pessoas do que ser inimigo de Deus. É preferível pagar o preço da minha carne e obedecer ao Senhor do que flexibilizar a minha obediência, relaxar a minha obediência e pagar um preço alto pela desobediência. Pai, nós chegamos diante de Ti nessa noite. Não, Senhor, nós não queremos viver com medo. Nós não queremos, Senhor, estar angustiados. Não queremos, Senhor, viver uma vida cristã de sobressaltos, de medo daquilo que o Senhor possa fazer. Nós queremos viver uma obediência voluntária, Senhor. Nós queremos nos render a Ti, Senhor. Nós queremos viver o que a Tua palavra diz por uma decisão voluntária, não por obrigação, não por imposição, não por medo, mas por amor a Ti. Por amor a Ti, diz a Tua palavra, nós somos colocados como uma ovelha no matadouro. Por amor a Ti, Senhor, somos entregues à morte diariamente. Por amor a Ti, Senhor, nós sofremos, pagamos o preço, porque é melhor estar em paz contigo, Senhor, debaixo de uma obediência, do que estar em paz com os homens e me tornar um inimigo de Deus. Espírito Santo, ajuda-nos. Ajuda-nos na nossa fraqueza, ajuda-nos na nossa debilidade, ajuda-nos na nossa pouca vontade, ajuda-nos, Senhor, a dizer não quando necessário, a dizer sim para o que é importante para o Teu reino, e a viver o Teu querer e o Teu propósito. Ajuda-nos, Senhor. Espírito Santo, como nós precisamos de Ti, nos dá discernimento de espírito, para identificarmos as vozes macias que surgem com aparente espiritualidade, mas que na verdade vão semear no nosso coração a desobediência. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus. Pai, nós queremos pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que temos te desobedecido, todas as vezes que nosso coração cede a uma voz de desobediência. Queremos te pedir perdão, Senhor. Queremos, Senhor, colocar-nos debaixo da Tua vontade. Queremos, Senhor, nos render a Ti. Queremos nos render a Tua palavra. Queremos nos render a Tua vontade. Queremos nos render a Ti, Espírito Santo. Senhor, maldição sem causa não se cumpre. Que nós possamos nos abrigar debaixo de Ti. Tu disseste na Tua palavra no Salmo 91: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Queremos descansar na Tua sombra, Senhor, na segurança da Tua vontade.
na segurança do teu propósito, na segurança do teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A essência da oração e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Pai. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Amém? Santifique. Nós vamos celebrar a ceia. Todos nós vamos participar da ceia. Todos nós. Inclusive as crianças. Todos nós vamos participar da ceia. Os irmãos vão passar aí no seu lugar. Você vai pegar aqui, tem um cálice com o suco, debaixo tem um cálice com o pão. Você abre ali, veja se tem um pedacinho de pão. Nós usamos um pão sem fermento para a ceia. Você que está em casa, quiser separar, aí tem algumas coisas para participar da ceia, fique à vontade. Nós vamos participar da ceia do Senhor, todos nós. Jesus nos convida para participar da ceia do Senhor. Jesus trouxe para a mesa todos os seus discípulos. Não eram homens perfeitos, não eram homens que não pecavam. Quando Jesus celebrou a ceia com eles, Jesus não perguntou quem era casado, quem não era casado, quem vivia juntos, tipo, o que eles faziam, deixaram de fazer. Jesus convidou-os para a ceia como Ele nos convida, e não nos nega a ceia. Ele não nos nega a ceia. Então não importa, querido, o que disseram para você, não importa o que você já ouviu, Jesus te convida para a ceia. Jesus te convida para se assentar à mesa com Ele. Jesus te convida para participar da ceia do Senhor. Veja se tem aí o pão. Se não tiver, alguém vai providenciar aí para você. Se você quiser sair do seu lugar para compartilhar da ceia com alguém, você pode fazer isso. Você vai sair do lugar, a pessoa com quem você quer participar da ceia não está do seu lado, vá até ela, se aproxime dela, que você vai compartilhar da ceia com essa pessoa agora. Ali caiu um pãozinho, né? Caiu um pãozinho? Não? Já pegou? Amém. Todos têm o pão. Todos têm o suco. Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, na noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão e disse: isto é meu corpo, que é partido por vós. E depois ele tomou o cálice e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós aqui estamos, Senhor, anunciando a Tua morte, anunciando que um dia o Senhor tomou o nosso lugar na cruz. Nós apresentamos a Ti agora este suco e este pão. Nós os abençoamos, Senhor, e rogamos a Ti, Senhor, que cada bênção, cada palavra que o Senhor nos deu lá na cruz, que o Senhor liberou na cruz para os Seus filhos, que possa se tornar realidade na nossa vida, que possa se tornar realidade no nosso ser, Senhor. Que nosso espírito receba a verdadeira carne e o verdadeiro sangue. Nós os abençoamos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Se você está compartilhando com alguém da ceia, oferece o pão e pode comer. Coma do pão.
Sabemos tudo posso ser. Vamos do pano. Depois você vai beber do cálice, se você está compartilhando com alguém. Beba, já está abençoado. Se você está com alguém na família, como família, junte-se agora. Dê a mão. Ore nessa noite como uma família profética. Ore diante do Senhor pela tua casa, pela tua família, pelo teu lar, pelas situações que envolvem a tua família. Pai, nós chegamos diante de Ti. E como famílias proféticas, nós oramos nessa noite, te agradecendo por juntos celebrarmos a ceia do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa casa. Obrigado, Jesus, pelos meus irmãos em Cristo. Obrigado por essa família de Deus. E nós queremos orar nessa noite pela nossa família, pelo nosso lar. Nós oramos nessa noite, Senhor, abençoando cada uma dessas famílias. Eu oro, Pai, para que haja paz dentro dessa casa. Eu oro, Senhor, para que haja harmonia nessa casa. Eu oro para que haja provisão, para que haja salvação neste lar. Senhor, abençoa este lar, que o Teu reino venha sobre eles. Que o Teu reino venha sobre essa casa. Que a Tua vontade se cumpra neste lar, Senhor. Que cesse, no nome de Jesus, toda discórdia, toda confusão, todo desentendimento, toda ira, toda intriga. Oro, meu Deus, para que o Senhor restaure os relacionamentos dessa casa, dessa família. Em nome de Jesus, essa família seja abençoada por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Dá um abraço às pessoas da sua casa. Senta aí que nós já vamos encerrar. Queridos, aproveitando para lembrar para você, semana que vem é Dia das Mães. Vamos estar fazendo um culto de celebração ao Senhor. Domingo que vem, 19 horas. No outro final de semana, dia 15, 16 e 17, sexta, sábado e domingo, nós vamos estar realizando a conferência sobrenatural. E eu, se fosse você, não perdi. Irmão, vai ser
o ó, com certeza vai marcar sua vida. Então marque na sua agenda, não falte. Sexta-feira, 7h30, sábado e domingo às 19 horas. E na semana que vem eu vou estar orientando como você vai se preparar para participar da conferência. Todos nós vamos participar, todos nós vamos estar buscando o sobrenatural de Deus para a nossa vida. Amém? Então está feito o convite, a gente encerra ali a transmissão, que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Se você estava esperando uma hora para ofertar, para contribuir,